Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita honra que me dirijo aos nossos queridos irmãos para falarmos mais um pouquinho de O Livro dos Espíritos nesse projeto ABEBM TV 2020. Hoje nós vamos falar sobre o livro 4, Esperanças e Consolações, no seu capítulo 2, Duração das Penas Futuras, nas questões 1003 a 1009. Antes disso, vamos fazer a leitura da página de abertura. E a obra é Coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Chico Emmanuel, trazido até nós por esse hoje Espírito Francisco Cândido Xavier. A lição número 50, conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, disse Paulo na primeira epístola a Romanos, no capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é próprio, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. E com a nossa prece inicial, agradecemos a esse Deus de infinita bondade, para que nos abençoe, continue nos iluminando a todos nessa humanidade tão perdida e que, acima de tudo, consiga manter em nós a retidão nesse caminho escolhido dentro da doutrina espírita e que se faça mais pujante a presença desse Jesus, dessa Maria Santíssima e do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Agradecemos por essa oportunidade e nos dedicamos de corpo e alma nessa obra de engrandecimento da obra do Senhor. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Em face dessa exiguidade de tempo, vamos falar então da questão número 1003, que trata do seguinte: a duração do sofrimento do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a uma lei qualquer? Bem, Deus não age jamais por capricho e tudo no universo está regido por leis onde se revela a sua sabedoria e a sua bondade. É a resposta dos espíritos para Allan Kardec. E nessa assertiva, ele continua perguntando sobre o que está baseada a duração do sofrimento do culpado. Ora, sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento,
Há um desdobramento dessas questões e, dando um saltozinho aqui para a questão número 1006, a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? E ele responde, sem dúvida, se for eternamente mal, quer dizer, se não deva jamais se arrepender, nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Na verdade, esse eternamente é na nossa conta, porque eterno só Deus. Tudo tem a sua finitude, até o sofrimento, e por essa misericórdia infinita de Deus por todos nós, suas criaturas, é que haveremos sempre de encontrar a redenção, ao final de um determinado período que não nos compete arbitrar, pertence a Deus. Se nós, quando seguimos estritamente as questões como estão enumeradas, se seguirmos aqui a 1007, eles perguntam, há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas eternamente seria em negação da misericórdia de Deus e da lei do progresso, como nós o disséramos ainda há pouco. E aí Kardec pergunta, a duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhe são impostas por um tempo dado? Sim, é a resposta. As penas podem lhe ser impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar não é jamais estéril. Ele vai produzir um resultado, vai produzir um fruto. E aí, na questão 1009, Kardec pergunta, segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade? Então, o que acontece? A resposta dos espíritos para o Kardec é a seguinte, que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes? Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? Então, é como se comparássemos aquele Velho Testamento, onde Deus era terrível, ia promover uma vingança, Deus ia castigar, os homens arderiam no fogo do inferno eternamente para a purgação dos seus pecados, quando Jesus veio trazer a boa nova, a lei de amor, a lei de compreensão, da misericórdia e, acima de tudo, do perdão. Entre nós, os homens, os espíritos encarnados, entre os espíritos desencarnados e de um lado e de outro, sempre exemplificados por esse amor infinito de Jesus por toda a humanidade. Pereceu por nós, pereceu em nossas mãos, pereceu por nossa causa e continua, ainda assim, amando toda a humanidade, sendo governador da Terra. E, concluídas a relação das questões, a doutrina espírita, com base assentada na religião, na ciência e na filosofia, traz para nós o esclarecimento acerca dessa razão de existir e na nossa essência, ora na carne, ora na erraticidade, nós estaremos sempre evoluindo. A ideia é evoluir. E essas questões apresentadas retratam assim as orientações de espíritos como São Luís, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, o próprio Allan Kardec, nos esclarecimentos, e eles vêm trazer de forma clara essa demonstração da certeza de que tudo devemos fazer no orbe ou na erraticidade, na perseverança do caminho do bem, para que todos nós possamos, ao fim de cada círculo, evoluirmos de fato até aquela perfeição relativa moralmente. Porque
perfeição intelectual, essa estaremos sempre buscando, porque esse crescimento é infinito. O conhecimento é infinito, teremos sempre essa oportunidade. Então, para se ter uma ideia, mesmo antes da passagem do Cristo, em vários livros do Novo Testamento, como Jó, Provérbios, Isaías, Jeremias, eles apontavam já que existia um juiz encarregado de pesar as nossas obras, tá? E impor a necessária reparação naquilo em que delinquimos na prática do erro. Então, reiteradamente erramos, reiteradamente reencarnamos, e se a questão 132 do mesmo Livro dos Espíritos trouxe para nós a oportunidade da criação, simples e ignorante, a questão 167 dessa mesma obra já mostra para nós que estamos fadados ao sucesso, mas com a necessidade da reencarnação como expiação dessas faltas cometidas. Então, nessas circunstâncias, vamos evoluindo, e essa literatura que é pródiga no conhecimento para todos nós, mostra que uma vez átomos, vamos chegar ao arcanjo. E esse círculo vai se repetir como descrito na questão 540 desse mesmo Livro dos Espíritos. E essas leis de Deus, nesta mesma obra, na questão 621, aponta que essas leis de Deus já estão gravadas em nossa consciência no momento da criação. Quando somos criados, temos toda a legislação dessa misericórdia de Deus. São leis eternas e imutáveis. Nós é que temos que mudar. E mudar para melhor. Ainda que soframos as quedas, ainda que possamos incidir em erro, nós temos, tanto encarnados quanto na condição de desencarnados, o conhecimento dessa lei e dessa misericórdia infinita de Deus. Nós não sabemos de onde viemos, não sabemos até onde vamos, enquanto temos sobre nós o véu do esquecimento em função da reencarnação. Mas, na medida em que evoluímos, em que nos debruçamos sobre as obras, em especial da doutrina espírita, mas sempre bebendo em outras fontes como a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, o Novo Testamento e todas as obras de complementação da doutrina espírita, temos então esse caráter de fé raciocinada, porque a religiosidade sem ciência e sem a filosofia vai cair na ignorância e no fanatismo. A ciência sem a religião e sem a filosofia vai ficar mecanizada. Tudo será pela mecânica, tudo necessitará de uma prova cabal, quando em verdade, em se tratando de erraticidade, de espiritualidade e eternidade, há o auxílio da ciência para que busquemos as soluções demandadas. Porém, sozinha, vai haver o ceticismo. E com a filosofia, nós passamos a refletir e estaremos sempre buscando como referência todos aqueles que são considerados sábios, mas todos auxiliares do Cristo, que vieram antes e depois da passagem de Jesus na terra, mas todos imbuídos dessa grande responsabilidade, dessa alta capacidade de sacrificar a própria vida em favor de uma causa, a causa do Cristo. Todos esses espíritos que temos como luminares já estavam convocados, orientados, todos sabedores de tudo que passariam na terra, mas não tinham condições de passar para nós, espíritos comuns, que lá estávamos. Nós não estamos pela primeira vez na Terra, não estamos pela primeira vez vindo de outro orbe, estamos caindo gradativamente e vamos tentar
nessa fase maravilhosa, que é o conhecimento de que o planeta Terra está neste processo de regeneração, torcendo e rogando à espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos auxilie, que nos esclareça, para que possamos de fato compreender o papel que nos cabe nesse cenário, encarnados ou desencarnados, mas que estejamos sempre voltados para o bem, que estejamos na rota da perfeição e que, ainda sabedores das quedas pelas quais haveremos de passar, o norte não será perdido, a luz de Jesus não será apagada, será sempre um referencial para todos nós. Nessas circunstâncias, o que temos apreendido é que o que era sombra no intelecto começa a se desvanecer. O que era dor, angústia, dá lugar hoje à compreensão, à resignação. E as causas da felicidade ou da infelicidade não dependem do outro, não são fatores extrínsecos, não são fatores externos. Essa diferença estará sempre dentro de nós, na nossa consciência, no nosso caráter, na capacidade que temos de ter permanentemente, de nos moldar ao ambiente, mas buscando a salubridade dessas assertivas, que tenhamos sempre como objetivo fazer o bem, fazer a caridade, fazer a fraternidade, fazer a solidariedade, porque é isso, é o fazer que vai transformar a nossa obra do intelecto para a prática comum, da edificação dessa construção que somos nós, em espíritos encarnados ou desencarnados. Então, Paulo, o apóstolo dos gentios, nas suas várias epístolas, sempre falou para aqueles líderes da igreja então nascente, que se dirigiam a rincões para levar a palavra do Cristo, como, por exemplo, em Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, Coríntios, capítulo 5, versículo 10, aos Gálatas, aos Romanos, por exemplo, exortava a todos na busca incessante da conduta crística, como testemunho de que além da carne há o porvir, e que este seja de glória e luzes, dependendo tão somente de cada um, na relação com o próximo e consigo mesmo. Então, o bem e o mal coabitam o mesmo espaço na nossa consciência. E vai prevalecer sempre o caráter mais afinizado com as nossas inclinações. Então, nós temos sempre para nos nortear a obra trazida por esses luminares, todos em nome do Cristo, todos norteados pela misericórdia de Deus, e estaremos sempre rodeados dessa multidão de espíritos amigos e aqueles nem tão amigos assim. Mas as nossas inclinações, as nossas tendências, aquilo com que nos afinizamos na espiritualidade, na erraticidade, ou ainda encarnados, é que vai dizer ao final da obra que edificarmos se ela terá bom proveito, como naquela parábola, se ela estará edificada sobre solo firme, que a nossa fé é retidão de caráter, ou se estará edificada em areia. Então, se Saulo de Tarso conseguiu se transformar em Paulo de Tarso, se Judas Iscariotes, vindo de sofrimento em sofrimento, evoluiu até Joana d'Arc e hoje é muito mais, se Zaqueu, que conheceu Jesus na entrada da cidade de Jericó, e é esse doutor Adolfo Bezerra de Menezes hoje, nas suas múltiplas reencarnações como modelo de fé e perseverança, nós também, guardadas as devidas proporções, haveremos de alcançar também a glória nos píncaros da perfeição, que é muito distante, bem o sabemos, mas nós haveremos de conseguir
com essa determinação. E a doutrina espírita tem sido essa alavanca para que compreendamos o nosso papel em todo esse concerto harmônico que gira no universo pela vontade de Deus. Há um registro aqui no livro Instruções Psicofônicas, e o querido Chico Xavier traz aqui uma exortação do Dr. Bezerra de Menezes sob o título Renúncia, que diz num dos trechos: não há cura para nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Então, utilizemos o recurso da prece, exercitemos a humildade, o conhecimento, a caridade, que dentre outras virtudes vai aumentar a nossa sabedoria. Não olvidemos Jesus e apacentemos o nosso coração na luz, dissipando as sombras e lágrimas que ainda insistimos em carregar nas múltiplas viagens que visam a nos conduzir até a estação da perfeição. Agradecendo a todos aqueles que nos dão esse carinho, vamos pedir nesse momento que Jesus misericordioso nos abençoe, que Maria Santíssima nos envolva no seu manto sagrado e que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes continue sendo esse ímã de atração para todos aqueles que batem à porta da casa do caminho e que de necessitados e de pacientes consigam, mesmo na condição de pacientes, se transformar em trabalhadores, como nós, que já estamos estagiando, levando a palavra, levando a mensagem, praticando a caridade, a fraternidade, a solidariedade, ampliando o conhecimento, não sendo ainda modelo, não sendo ainda exemplo de dignidade, de perfeição, que ainda está muito longe, mas começando a nos reconhecer dentro da instituição Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes e entre os irmãos das casas amigas voltadas à doutrina espírita, que comecemos a nos reconhecer como irmãos, como trabalhadores e como aqueles que estão predispostos a aceitar, dentro do peito e no pensamento, aquelas leis eternas e imutáveis descritas na questão 621 de O Livro dos Espíritos, que apontam que está em nossa consciência esse conjunto das leis de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa-nos, Senhor, com a tua misericórdia. Ampara-nos, Mãe Santíssima, com esse amor infinito e continua a nos nortear a conduta, o trabalho, o estudo na pessoa maravilhosa que foi encarnado no Rio de Janeiro e que se chamou Adolfo Bezerra de Menezes. Muito obrigado a esse Deus de carinho, não aquele Deus de castigo, mas o Deus das lições. Esse Pai amoroso que vai sempre tutelar a nossa existência, encarnado ou desencarnado, mas que possamos fazer esse voo rumo à perfeição e que tenhamos sempre o carinho dessa Mãe Amantíssima e desse Jesus inovidável. Muito obrigado aos nossos protetores espirituais, à espiritualidade amiga e a todos aqueles que contribuem todos os dias para que possamos edificar a nossa obra em base sólida, sempre abençoados por Deus. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado
Boa noite a todos.